irmãos, Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o intermediador que nos leva ao Pai. Ele que se entregou na cruz do Calvário. Ele que, aleluia, veio e como um cordeiro puro, abriu os braços lá na cruz, aleluia, e olhou para si e disse para o Pai assim: está consumado, você está pago. Ele pagou a nossa dívida, Ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Esse, irmão, é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Homens e mulheres perfeitos, pecadores, que não mereciam nada, mas aquela atitude de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que quando aqueles homens olham para cima e dizem assim: ei, se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva a ti mesmo. Mas ele sabia que ele teria que pagar o preço por mim e por você. E é por isso que nós, irmãos, hoje temos essa oportunidade de chegar aqui numa noite como essa e dizer assim: Jesus fez por mim, Jesus fez pela minha casa, Jesus fez pelos meus parentes, porque a graça de Jesus nos alcançou. Vira para o irmão que está do seu lado, fala assim: a graça te alcançou. Fala para ela, fala para ele: a graça te alcançou. Aleluia, nós não merecíamos. Aleluia, glória a Deus. Satanás achara que ganhou a batalha quando Adão e Eva comeu o fruto. Ele foi expulso do jardim do Éden. E o diabo, usando aquela serpente, achou que tinha destruído os planos de Deus. Porque não era para haver morte, não era para haver tristeza, não. Deus criou tudo para ser lindo. Mas o diabo, aleluia, rebeliou contra Deus. E ali no jardim do Éden tentou frustrar os planos do Senhor. Mas eu sempre prego uma coisa: quando o diabo arma um laço aqui, Deus já deu a porta de escape lá na frente. Nosso Deus sempre está na frente, guardando, livrando, protegendo. Aleluia, glória a Deus. Então o que o Pai fez? Formou Jesus no ventre de Maria. A mulher vai nascer um que esmagará a sua cabeça, Satanás. E do ventre de Maria nasceu Jesus Cristo, que nasceu no Belém da manjedoura. Mesmo ele sendo o rei dos reis, nasceu na manjedoura. Sabe o que é isso? Ele ensinando, aleluia, igreja: seja simples, seja humilde, seja manso, aleluia. E ele nasceu ali na manjedoura. Tentaram matar Jesus para quê? Para frustrar novamente os planos de Deus. Mas Jesus, aleluia, Deus guardou Jesus, aleluia, até que ele fosse entregue na cruz do Calvário, para que nós estejamos aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Agora vira para o irmão que está do seu lado com um sorriso bem alegre e fala assim: nós vamos para o céu. Fala de novo, que ele não entendeu. Diga: nós vamos para o céu. Irmãos, tudo que nós fazemos, irmão, num culto como esse, nós estamos apenas ensaiando, aleluia, glória a Deus, para adorar o nosso Senhor Deus lá no reino da glória. Fica de pé, irmão. Aleluia, fica de pé em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu não sou pregador, mas sei falar de Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar mais um pouco. A Bíblia diz, irmãos, que a oração, ela pode muito aos seus efeitos. Quando um justo abre a boca, Deus responde no céu. Então é necessário que nós estejamos a todo tempo em oração, para que Deus possa abrir, escancarar as portas, e o nosso adversário não conseguir permanecer de pé. Eu nunca vi, irmãos, o diabo permanecer de pé na frente de um irmão, de uma irmã que ora. Amém? Senhor Deus eterno Pai, essa noite nós falamos contigo, nós pedimos ao Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor fale ainda mais com a tua igreja, como o Senhor tem falado, meu Pai. Meu Deus, aí está a sua igreja, o seu povo, e o Senhor é o dono da sua igreja, meu Pai. Meu Deus, o Senhor que conhece o profundo do coração desta irmã, o Senhor que conhece, meu Deus e meu Pai, o mais profundo do coração deste irmão, Senhor.
Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor nessa noite fala através, Senhor, da Sua palavra, meu Deus, e que esses corações, que essas terras, Senhor, estejam preparadas, Senhor, meu Deus e meu Pai, para que esta semente, meu Deus, frutifique nesse coração. E essa vida, Senhor, sai daqui deste culto nessa noite, dizendo, meu Deus, que o Senhor falou, meu Pai, o coração deles. Meu Deus e meu Pai, muda essa história, muda, Senhor, este cativo. Meu Deus, aqui vemos esses irmãos, mas só o Senhor conhece o problema de cada um, só o Senhor conhece a necessidade de cada um. Só o Senhor sabe o que esse irmão, essa irmã deixou em casa. Até mesmo o Senhor, meu Deus, foi afrontada, mas mesmo assim nessa noite está aqui, Senhor, para cultuar, Senhor, para adorar o seu nome. Por isso, meu Deus, eu peço ao Senhor nessa noite, fala, Senhor, com a sua igreja, fala com esse povo, meu Pai amado. Sim, meu Deus, porque nós cremos na sua palavra, nós cremos, Senhor, meu Deus, no teu evangelho. Em nome do Senhor, Salvador, Jesus Cristo, meu Pai. Nós sabemos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor tem algo, meu Deus, a fazer. Que o Senhor tem algo, meu Deus e meu Pai, aleluia, a falar, Senhor, meu Deus, com a tua igreja. O Senhor, meu Deus e meu Pai, não dispersa o seu povo, Senhor, de mãos vazias. O Senhor não dispersa, meu Deus e meu Pai, a multidão com fome, mas o Senhor tem alimento, o Senhor tem pão. O Senhor, meu Deus e meu Pai, tem pão para saciar. Ó Deus e meu Pai, aleluia, a Senhor, a vida espiritual, meu Deus, do seu povo. Em nome de Jesus. A igreja diz amém. Quem trouxe a Bíblia, abra ela, irmãos. Em 1 Samuel, capítulo 16. Samuel, capítulo 16. Graças a Deus. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a escolha. Quando Deus escolhe alguém, irmãos, o Senhor escolhe para fazer a diferença. 1 Samuel 16. Fique de pé, irmão, você que pode ficar de pé, referência à palavra de Deus, fique de pé. Aleluia, glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: diz o Senhor a Samuel: até quando terás, aleluia, glória a Deus, dó para que, aleluia, vamos recapitular. Diz o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belamita, porque dentre os seus filhos me provi um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul, sabendo, me matará. Aleluia. Então diz o Senhor: toma contigo a novilha, aleluia, e diz: vim para sacrificar o Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que has de dizer, e a quem o gimiás, a quem eu disser. Levante a Bíblia e diz: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Se assenta, irmãos, e glorifique, exalte o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, a Bíblia vai contar sobre a escolha de Davi. Quando nós vamos, irmãos, falar de Davi, nós vamos falar de um jovem, aproximadamente de 15 a 16 anos, que cuidava, que apacentava as ovelhas do seu pai. Davi era um jovem que ficava ao serviço do pai no campo, apacentando ali as ovelhas do seu pai, Jessé. E é interessante nós entendermos, meus irmãos, aleluia, o porquê
o profeta Samuel chegou até a casa de Davi. Irmãos, quem reinava sobre Israel naquela época era o rei Saul, porque o povo pedira a Deus um rei para reinar sobre eles. Então, o povo escolhe a Saul para reinar sobre eles. Só que a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus manda ao rei Saul, aleluia, uma missão. E nessa missão, o rei Saul tinha que matar os amalequitas por causa daquele povo, pecado daquele povo. Deus queria fazer justiça, mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o rei Saul não obedece à ordem de Deus. O rei Saul então poupa o rei Agag, o rei dos amalequitas, e vai poupar também as melhores ovelhas, aleluia, dos amalequitas. E a Bíblia vai dizer que por esse motivo Deus rejeita Saul para reinar. E Deus manda Samuel até Saul e diz para ele: Saul, por que você desobedeceu a ordem de Deus? Porque você, aleluia, não fez aquilo que Deus te mandou. E a Bíblia vai dizer que Samuel mata, aleluia, o rei Agag, mata aquelas ovelhas, aleluia, para fazer segundo a vontade de Deus. O profeta Samuel fica triste, fica abatido, porque Deus havia rejeitado Saul. Mas é interessante porque nesse texto que nós lemos, Deus vai alegrar o coração do profeta e vai dizer para ele assim: Samuel, até quando você vai ficar triste por eu ter rejeitado Saul como rei? Aí Deus vai dizer: profeta, enche agora o vaso, um chifre de azeite, e vai até a casa de Jessé o Belemita, porque dentro da sua casa eu tenho provido um rei sobre Israel. Mas o Senhor não revela quem é um dos filhos, mas o Senhor não revela o nome de quem vai ser ungido. Mas Deus manda o profeta ir até a casa de Jessé. E é interessante, irmãos, porque o nosso Deus é lindo, o nosso Deus é maravilhoso, porque quando o homem vai escolher alguma coisa, o homem quer escolher o do melhor. Quando o homem quer escolher alguma coisa, o homem quer escolher aquilo que é bonito, aquilo que chama atenção, o homem quer escolher coisa boa. Mas o nosso Deus deixou a glória, deixou o céu, deixou a sua plenitude e desceu na terra para habitar em meio aos malfeitores, para habitar em meio aos pecadores. Aleluia, glória a Deus. E escolheu eu e você. E não foi diferente. Quando o profeta chega na casa de Jessé, a Bíblia diz que o profeta diz: Jessé, Deus me enviou na sua casa, porque disse Deus que no meio dos seus filhos ele escolheu um para reinar sobre Israel. Então é interessante porque quando o profeta diz que vai ungir um rei na casa de Jessé, Jessé chama todos os seus irmãos e coloca todo mundo em fila para passar diante dos olhos do profeta. E a Bíblia diz que ele abre paz. E o profeta Samuel diz assim no seu coração: certamente está aqui o escolhido de Deus, homem forte, formoso. Certamente é ele que Deus escolheu. Mas o Senhor olha do céu no coração do profeta, vendo que o profeta estava olhando por fora. Deus olha e diz para o profeta: profeta, não olha por fora, não olha, aleluia, glória a Deus, pela física. Eu olho para o coração do homem, esse eu tenho rejeitado. Porque o nosso Deus, irmãos, ele não olha por fora. O nosso Deus não olha, irmão, aleluia, essa matéria pecaminosa. Se Deus fosse olhar, irmão, essa falha que nós temos, nenhum de nós seria escolhido, nenhum de nós seríamos salvos. Mas é interessante porque Deus diz para o profeta: eu olho o coração, eu olho por dentro, eu olho a intenção, eu olho a simplicidade, eu olho a intenção do homem, profeta. Porque não pode o homem olhar para você por fora e não te dar valor. Pode o homem te olhar por fora e não ver qualidade em você. Pode o homem olhar por fora e ver erro em você. Pode o homem te olhar por fora e te julgar, mas Deus,
Eu te coração, eu conheço a sinceridade do seu coração, eu conheço a intenção que há dentro de você. A Bíblia diz, irmãos, que todos os filhos de Jessé passam e Deus não escolhe ninguém. E o profeta diz assim: Samuel, acabou os seus filhos, porque todos que passou aqui Deus rejeitou para reinar. Jessé diz assim: Deus está no campo fedendo ovelhas, ele fica no campo, ele não fica dentro de casa, ele fica apacentando as minhas ovelhas. Mas é impossível Deus ter escolhido ele. Ele não tem, aleluia, glória a Deus, estrutura para reinar. Ele não tem formosura para ser rei. Ele é pequeno, ele é ruivo, aleluia. Por isso eu coloquei ele para apacentar as minhas ovelhas. Ele não tem estrutura para ser soldado, ele é pequeno, não tem como ser. Aí o profeta diz: chama ele aqui. Enquanto ele não chegar, ninguém senta à mesa. Agora olha, Deus já honrando Davi. Sempre que Davi chegasse, já era de costume todo mundo sentar à mesa, comer sem Davi. Já era acostumado todo mundo tomar café sem Davi, almoçar sem Davi, jantar sem Davi. Mas nesse dia que o profeta chega na casa, o profeta libera uma palavra e diz: ninguém senta, ninguém come, enquanto Davi não chegar. Porque a honra que Deus está preparando para mim, a honra que Deus está preparando para você, a mesa que Deus está preparando para a igreja, Deus está dizendo: ninguém senta nela enquanto você não chegar. Ninguém senta na mesa que Deus preparou enquanto você não chegar lá. E quando eu olho para Davi, eu olho para uma pessoa rejeitada, eu olho para uma pessoa esquecida, eu olho para uma pessoa, pastor Sidney, que ninguém dá nada para ele e para ela por causa da sua fisionomia, por causa, aleluia, que ele não tem jeito para ser, porque ela não tem jeito para ser. E isso é interessante, porque alguém pode olhar para mim, olhar para você e dizer assim: não, ele não dava jeito para ser, ela não dava jeito para ser. Mas o Deus que conhece o coração, eu estruturo, eu levanto, eu lavo, eu faço a obra. E quando Davi chega, a voz de Deus brada no ouvido do profeta e diz assim: Samuel, é esse aí que eu escolhi. Esse aí, Samuel, desce o óleo na cabeça desse menino, porque ele vai reinar o meu povo. Desce o óleo na cabeça desse menino, porque ele vai tomar conta do rebanho de Israel. Ei, Davi tinha 15, 16 anos, um jovem, mas cheio de vigor, cheio de força, cheio de coragem. Davi chega e Samuel derrama o óleo. Mas escuta isso aqui. Você sabe por que Samuel derramou óleo sobre Davi? Porque o pai revelou. Porque o pai deu direção. Porque o pai apontou o dedo e disse: é ele. Agora olha aqui. Se Samuel tivesse olhado para Saul, o homem a qual ele temeu, diz assim: Senhor, se eu for lá, Saul vai me matar, porque o Senhor rejeitou ele, a inveja não vai deixar, ele vai matar eu. Mas Deus diz assim: te dou estratégia. Chegando lá, fala que você vai sacrificar a Deus. E aí você chama todo mundo para o sacrifício. Já aproveita o embalo e desce o óleo em quem eu te mostrar. Porque Deus deu estratégia para ele. Sabe o que Deus está falando? Quando Deus te dá uma ordem, não teme o homem. Não teme. Se Deus apontou, se Deus mostrou, Deus está dizendo: faça. Porque melhor é obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Melhor é você obedecer ao Pai. E às vezes nós tememos o homem. Às vezes nós ficamos com medo e nós pensamos o quê? O que vai dizer de mim? O que vai pensar
de mim se eu fazer isso. E o pai está dizendo, faça. E você está assim, não, mas se eu fazer, o que os homens vão falar de mim, o que as pessoas vão pensar de mim. E Deus está tocando no coração dizendo, faça. Faça, é eu que estou dizendo, faça. É eu que estou mandando, faça. E você retrocede, e você fica com medo, mas Deus está dizendo, faça. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus confirma no céu. Mais tarde, mais para frente, a Bíblia diz, irmãos, que Davi recebeu 3 unções. A primeira unção de Davi foi na casa do seu pai em Belém. A segunda unção de Davi foi em Judá, para reinar sobre Judá. Davi, os homens de Judá, ungiu Davi para reinar em Judá. A terceira unção foi os anciãos de Israel. Os anciãos de Israel ungiu Davi pela terceira vez para ungir sobre todo Israel, a capital de Israel dele. Até então, Davi reinava só um povoado, que era em Judá. Davi reinava só um povoado ali, pastorcitos, que era em Judá. Mas depois Saul morreu, aí os anciãos chamou Davi, ungiu Davi para reinar sobre Israel inteiro. Sabe o que é isso? É Deus dizendo assim, você começa um pouquinho mesmo, você começa a escalar mesmo, devagar, mas Deus está dizendo, daqui a pouco Deus tem algo maior para te entregar nas tuas mãos. Daqui a pouco Deus tem algo mais forte para entregar nas suas mãos. Qual é a diferença de Davi e Saul, irmãos? Davi, pastor, ele recebeu a unção, ele recebeu o óleo para ser elegido pelo homem. Só que Davi, ele recebeu 3 confirmações: o Pai, o Filho e o Espírito. É Deus dizendo, é o céu escolhendo, é o céu em acordo com a terra. Aleluia. Por isso, irmãos, é necessário andarmos na direção do Pai, andar na direção de Deus. Agora vem que Davi, com 30 anos de idade, Davi foi receber a unção com óleo com 15 a 16 anos, mas ele foi reinar todo Israel com 30 anos de idade. Até Davi chegar com 30 anos de idade, igreja, ele passou muitos processos. Davi passou muitas provas na sua vida, muitas aflições na sua vida. Entre elas, quando houve a guerra lá no vale, quando os irmãos de Davi estavam guerreando, a Bíblia diz que viu um homem grande chamado Golias, estava afrontando o povo de Israel. E o pai de Davi falou assim, Davi, leva uns pães para os seus irmãos, leva uns queijos para os seus irmãos, e me traga notícia. Vai lá e olha como está a batalha, como está a guerra. Quando Davi chega ali, a Bíblia diz que todos os soldados estavam recuados. Todos os soldados estavam com medo de Golias. Aleluia, glória a Deus. Todos os soldados estavam ali tremendo, porque o homem era grande, o homem era forte, o homem já era experiente em matar. Mas é interessante que quando Davi chega, Davi escuta aqueles que Golias está afrontando o povo de Israel. E Davi chega no meio daquela roda e pergunta assim, o que está acontecendo? E os irmãos de Davi olham para ele mais uma vez, com um olhar de rejeição, e diz para ele assim, Davi, o que você está fazendo aqui? Não era para você estar apacentando a ovelha do meu pai? Ou seja, os irmãos de Davi estavam dizendo assim, Davi, o que você faz numa batalha? Você não é soldado. Mas Davi diz assim, o meu pai me enviou aqui. O meu pai me mandou vir aqui, porque quando o pai manda, irmão, ele se carrega, ele se responsabiliza. Quando o pai dá ordem, pode ficar tranquilo, é o pai que está cuidando de tudo. Davi chega. Qual é a proposta do rei? Aquele que vencer Golias, darei a mão da minha filha em casamento, lhe darei prata, ouro, joias. Só que Davi não queria essas coisas. Davi vai conversar com o rei e dizer assim, rei, me coloca no campo de batalha. Eu vou mostrar esse Golias, esse circunciso. Quem é ele para afrontar o Deus de Israel? Quem é ele? Aleluia, para abençoar o povo de Israel. Agora olha só, um menino pequeno, um menino, aleluia, um jovem,
cheio de coragem, cheio de fé. Ele sabia de uma coisa: o Deus de Israel ainda vive, o Deus de Israel ainda reina, o Deus de Israel ainda está conosco. Mas o povo está com medo. E Davi fala com o rei: rei, deixa eu lutar contra ele. Aí o rei vai dizer para ele assim, o rei Saul diz para ele assim: mas você é pequeno, no primeiro combate ele vai acabar com você, ele é grande, já é experiente. Davi olhou para o rei e diz assim: rei, vou te contar uma história. Posso contar? Ele diz: pode. Comece e conta. Aí Davi começa a contar a história. Rei, um certo dia eu estava no campo cuidando das ovelhas do meu pai. E o rei: aí rei, de repente veio um leão, catou a garganta da ovelha, matou ela? Não. Eu catei o leão com as minhas mãos, decepei a cabeça do leão com as minhas próprias mãos e matei o leão e salvei a ovelha. É pouco, é pouco. Certo dia estava eu também lá, apacentando a ovelha do meu pai. E o rei: eu estava ali tocando a minha harpa e guiando aquelas ovelhas, porque, aleluia, glória a Deus, o Davi tocava o sonoro da harpa dele, aleluia, glória a Deus, e ele guiava as ovelhas. Aí o rei: entendi, vai, conta. Então, rei, meu pai. E o rei falou: e aí, matou? Falou: não, eu não deixei. Eu catei o urso com as minhas mãos, matei ele também. E o mesmo Deus que colocou o leão, que colocou o urso, vai colocar Golias nas minhas mãos. E Israel vai ficar sobre ele. Aí então o rei diz assim: então vai. O rei arranca a sua couraça e coloca sobre Davi. Só que Davi é pequeno, ele é magro, e Saul já era forte. Então fica aquela folga, fica aquele peso. Colocou a espada na mão de Davi, mas Davi não se ajeita, é muito grande a roupa de Saul. Ele começa a andar e atrapalha. Ele olha para o rei e fala: não vai dar certo. Pegou, tirou, falou: toma aqui a sua couraça, toma aqui a sua espada. Davi foi no couro, passou o racho. Hoje nós vamos chamar isso de estilingue. Mas antigamente era outro nome. Davi só tinha isso. Chegou lá, olhou para Golias, e Golias estava dizendo: cadê? Cadê os soldados de Israel? Vem! Se você dizer na batalha, nós vamos te servir como escravos. Mas se vocês perderem, vocês vão ser os nossos escravos. Davi desceu no vale na guerra. Quando Golias olhou para Davi, olhou aquele menino e falou assim: vocês não tem nenhum soldado aí para enviar? Manda a mim este menino. E Davi olha dentro do olho de Golias e diz assim: Golias, tu vem contra mim com espada, lança, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Por isso, irmãos, aleluia, Davi entendeu uma coisa: aquele que confia em Deus pode, irmãos, o Deus adversário está todo equipado, pode o Deus adversário ser a maioria, pode os seus adversários ser multidões, mas aquele que confia em Deus, aquele que faz de Deus a sua confiança, aquele que faz de Deus, aleluia, o seu rochedor, pode ir para a batalha com coragem, pode descer na batalha com coragem, porque o Deus de Israel peleja pela tua vida, peleja pela tua casa, peleja pela tua família, peleja pela tua vida. E Golias falou assim: menino, hoje eu vou cortar sua cabeça e vou dar ave no céu. Davi falou assim: vai. Davi falou: hoje Deus coloca a sua cabeça nas minhas mãos, Golias. E era um ameaçando o outro, um ameaçando o outro. E lá vai Golias, aquele homem gigante, mais de 2 metros de altura, em direção a Golias, aquela espada gigante. E Golias desceu no riacho depressa, cata 3 pedrinhas, e aleluia, e colocou na sorraja, e pegou uma pedra, colocou ali, e começou a rodar.
E levei Golias. Ei, eu vou te matar hoje. É hoje que eu vou acabar com esse menino. E lá vai Davi, rodando. De repente Golias olha. Davi olha para ele e solta a pedra. Quando Davi solta a pedra, já não é mais uma pedrinha. Aquela pedra, naquele espaço de tempo, até chegar na cabeça de Golias, já não era aquela pedrinha que Davi tinha pegado. Aquela pedra simboliza a fé de Davi. Mas quando Davi lança a fé, já não é mais, aleluia, aquela pedrinha, mas é a glória, é o poder, é a força de Deus naquela pedra, que faz aquela pedra pegar velocidade. Pega na testa de Golias com uma bala de fuzil. Quando cerca a testa de Golias, Golias cai de joelho. Davi olha a oportunidade. Quando o inimigo está de joelho, Davi entende, é a hora de executar a missão que Deus me deu. Davi pega a espada, decepa a cabeça de Golias e fala: ainda há Deus sobre Israel, ainda há Deus sobre Israel, ainda há Deus sobre Israel. Eu não sei se a igreja está entendendo o que Deus está falando. Sabe o que Deus está falando para a sua vida no Espírito? Ele dizendo assim, ó: o inimigo pode até cantar de galo, o diabo pode até achar que vai acabar com a sua vida, o diabo pode até pensar que vai acabar com a sua história. Um dia o diabo olhou para mim e falou que ia me jogar na prisão. Um dia o diabo falou para mim e disse que eu ia morrer no tráfico, falou que eu ia morrer na cadeia, alguém ia me matar. Mas Deus olhou do céu e disse assim: não, eu escolhi para ser pregador do meu evangelho, eu escolhi para fazer a missão na terra. E isso que Deus está dizendo nesta noite: tu não nasceu por acaso. Ai, lá comando e calaya. Quando Samuel chegou na casa de Davi, ele não chegou por acaso. Sabe o que Deus está dizendo? A sua presença hoje aqui não é por acaso, mas Deus te trouxe aqui para dizer essas palavras. Aonde o homem despreza, aonde o homem não dá nada, aonde a sociedade esqueceu, Deus fala assim: eu tenho na palma das mãos. Irmão, eu vou falar o quê? Pastor Cícero, como não vai explicar o amor de Deus? Como se explica, pastor, o amor de Deus pela humanidade? Como se explica, irmão? Porque se você vai conversar com um pregador, ele vai dizer: eu sou ex-maconheiro, sou ex-macumbeiro, sou ex-trupador, eu matava, eu roubava. Mas você olha para ele no altar e fala: não parece. A sua aparência é diferente, seu jeito é diferente, sua forma de falar é diferente. Sabe o que é isso? A graça. A graça. A graça de Deus, pastor, quando chega na vida do homem, o poder de Deus transforma o homem, não é de fora, é de dentro para fora. E ele começa a falar diferente, ele começa a agir diferente, ele começa a pensar diferente. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor está dizendo aqui nessa noite: ele escolheu você, ele escolheu você. Eu vou repetir porque o irmão não entendeu. Ele escolheu você. Se Deus escolheu você, Deus está dizendo: não te preocupe, porque os teus inimigos, Deus está dizendo, tu não verás mais os teus adversários, porque Deus escreveu a tua história no céu. Deus escreveu a tua história no céu. A tua história está sendo pronunciada na glória. Ei, os anjos estão, aleluia, pronunciando a tua história. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, igreja, intercede com gemido inexprimível diante do Pai. É o Espírito Santo chegando diante do Pai, dizendo assim: ó Pai, está vendo aquele homem na terra?
Hoje ele é traficante, hoje ele rouba, hoje ele mata. Mas eu estou intercedendo, gemendo aqui, Pai. Chama ele para a tua casa. Faz a obra da vida dele. Faz a obra da vida dela. Traz ela para a tua presença. E o homem na terra está dizendo assim: não, ela vai morrer daquele jeito. Ele vai morrer daquele jeito. O ditado popular aí fora: pau que morre torto, morre torto. E Jesus diz assim: não, eu sou carpinteiro. Eu sei acertar a madeira. Eu sei consertar o que está torto. O meu pai me fez carpinteiro. E eu sei fazer as coisas. Agora, Davi, com 30 anos de idade, vai entrar no palácio de rei, vai sentar na cadeira de rei, vai comer comida de rei. Davi agora, o homem que estava esquecido, o homem que estava largado, o Senhor pega Davi e coloca ele dentro de um palácio. Eu não sei qual é o objetivo da igreja nessa noite. Eu não sei. Talvez os irmãos pensem pequeno demais. Às vezes os irmãos pensam pequeno demais na presença de Deus. Mas a Bíblia diz assim: que o que Deus tem como nosso coração nunca desejou, nunca subiu na mente, é o que Deus tem para a igreja. Se você acha, aleluia, que você tem sido abençoado, Deus está dizendo: se prepara aqui, porque tem muita coisa ainda para acontecer, tem muita coisa ainda para você viver na presença do Rei, tem muita coisa ainda, tem muitas bênçãos para Deus entregar, tem muitos milagres que você vai ver, tem muita experiência que você ainda vai passar com ele. Você vai ver mar abrir, você vai ver porta abrir parede, você vai ver muita coisa, vai ver muita coisa você ainda vai ver na presença do Rei. Deus está dizendo: se prepara, porque ele está preparando um banquete diante de você, ele está preparando uma mesa celestial diante da tua vida, ele está preparando, ele está dizendo nessa noite: se você abandonar, se você largar, se você renunciar esse mundo para mim, se você largar esse mundo e vir para a minha presença, deixar eu mudar a sua história, deixar eu mudar a tua vida, Deus está dizendo: eu vou colocar uma mesa diante da tua família, eu vou colocar um banquete diante da tua casa. Sabe, de novo convertido um dia, fui jovem, quando Deus me chamou, o diabo falava na minha mente: tu és jovem, você tem respeito no mundo, você é um traficante, as pessoas temem você, não te falta nada, a igreja não vai te dar valor, as pessoas não vão te dar valor. E quando eu olhava para dentro da igreja, eu não me via dentro da igreja, eu não me via lá, eu não me via como um pastor, eu não me via como uma pessoa que usa um paletó um dia, eu não me via dentro, aleluia, pegando o microfone e falando do amor de Jesus, eu não me via, aleluia, glória a Deus. Estudei até a 4ª série, não gostava de ler, a minha leitura era péssima. Quando Deus falou que me fazer de um pregador, falei: como? Se nem ler eu gosto, se nem ler, aleluia, eu não tenho prática de leitura. Mas eu mal sabia que aquele que escolhe faz a obra, aquele que escolhe capacita, aquele que escolhe, ele sabe fazer direito. Entrei na igreja, e o dia que eu entrei na igreja, o pastor falou: fica de pé. E ele olhou para mim e falou assim: Deus vai te levantar como um pregador do evangelho, Deus vai fazer de ti um homem valoroso na presença dele, Deus vai te usar grandemente na terra. E quando eu olhava para dentro de mim, quando eu olhava para minha família, eu dizia: é impossível Deus fazer isso comigo.
É impossível, porque eu era como Davi. Minha família não contava comigo. A minha família rejeitava. Os meus irmãos me rejeitavam. Os meus parentes me rejeitavam. Me julgavam. Aleluia. E era da própria família que eu escutava que um dia eu ia morrer cedo. É da minha própria família que eu escutava que um dia eu ia ser preso. É da minha própria família que eu escutava que um dia, aleluia, o diabo ia conseguir ceifar a minha vida. Só que dentro do meu coração, no mais profundo da minha alma, eu ainda falava: eu quero ter uma família um dia, eu quero ter filho, eu quero, aleluia, glória a Deus, ter uma família, ter um filho, carregar o filho nos braços. Deus me mandou para a capital de Belo Horizonte. Eu comecei a trabalhar de garçom. Quando eu fiquei ali trabalhando de garçom, pastor Sidney, eu vi a família entrando dentro do restaurante, eu vi as famílias se assentando na mesa e sorrindo, e eu falava: Deus, é tudo que eu quero. Eu só quero uma família, aleluia. Eu só quero uma família, aleluia. Eu usava, irmãos, droga, por isso que eu digo: não julga ninguém se você não conhece a caminhada dele. Não julga ninguém se você não sabe o motivo que ele está naquela situação. Eu usava droga para esquecer que a minha família me esqueceu. Eu usava droga e eu dizia: vou usar droga até morrer, porque eu vim no mundo para morrer, eu vim para sofrer, eu vim para passar fome, e isso vai acontecer comigo. Mas Deus havia lançado uma promessa sobre a minha vida. Deus havia usado um homem um dia que ia me fazer um pregador do evangelho. Eu comecei, e cada vez que eu sentava naquela cadeira e que eu olhava a Deus usando aqueles homens, aquele desejo crescia. E eu comecei a dizer: meu Deus, eu quero ser como ele, eu quero pregar como ele, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor, meu Deus, faça de mim, aleluia, faz comigo como o Senhor fez com ele. Mas toda vez que eu olhava, irmãos, para minha família, todas as vezes que eu olhava para dentro de mim, aquele sonho morria. Aquele sonho de um dia ser um pregador morria. E eu mesmo dizia para mim: olha, não sonha muito, porque você não vai chegar lá. Não fica pensando isso, porque a igreja não vai te receber. Mas eu fui. Deus foi me dando força, Deus foi lavando. Aleluia, eu comecei a sentir nojo de maconha. Aleluia, quando eu sentia aquele cheiro, meu estômago embrulhava. Eu não entendia o porquê. Aleluia, eu comecei a pensar que eu estava doente, que era alguma coisa no meu estômago. Mas daí a pouco, aleluia, Deus usou um pregador para dizer assim: olha, Deus vai começar a fazer você sentir nojo do pecado. Deus vai fazer você começar a sentir nojo das coisas erradas. Então, irmão, quando eu começava a olhar lá fora, eu sentia vergonha. Eu pensava: meu Deus, eu não acredito que um dia eu fiz isso, eu não acredito que um dia eu fazia aquilo. E Deus foi trabalhando, aleluia. Eu levantei um propósito diante de Deus de madrugada, com a cabeça em cima da Bíblia, e comecei a orar de madrugada dizendo: Deus, me usa na tua palavra, me usa na sua palavra, me usa na sua palavra, meu Deus, me usa na sua palavra. Irmãos, mas quando Deus me chamou, eu estava embaraçado na vida sentimental. Vivi 5 anos morando ligado com uma mulher que não queria nada com Deus, uma mulher que não queria nada com a vida. Então, quando Deus me chamou, aquela sede brotou no meu coração, e eu fui falar para ela: eu quero ser crente, eu quero ser pregador do evangelho, eu sinto vontade, eu sinto que Deus vai fazer algo comigo. E ela falou assim: olha, vai casar com o pastor, você quer casar comigo por causa de igreja? Eu não quero. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia, eu quero fazer a obra. E eu dizia para o pastor meu, ele dizia assim: irmão, fica na fé, Deus vai fazer a obra. Mas meu coração não sentia aquilo. Meu coração sentia que era a hora, aleluia, como ele fez com Moisés. Aleluia, com Moisés: sai da sua casa. Ou com Abraão: sai da sua casa, no meio da sua parentela. Eu sentia isso. Mas ele falou: Deus vai fazer a obra. E ali, irmãos, eu tinha um filho com ela. Na época ele ia fazer 2 anos de idade. E toda vez que eu lembrava daquele menino, eu dizia assim: meu Deus, eu vou ter que deixar o meu filho lá atrás. Eu chamei o meu pastor, falei: vamos levantar uma campanha. Ele falou: vamos.
Eu não sei porque eu estou contando esse testemunho, mas eu acredito que está edificando alguém aqui nessa noite. Pastor, vamos fazer uma campanha? Ele falou, vamos. Nós subimos, nós fez 7 sábados no monte. Eu falei para ele assim, pastor, no 7º sábado, se ela não se decidir casar comigo, aleluia, eu vou sair e você ver a Deus como solteiro. E eu sei que Deus tem coisa maior para mim, melhor para mim. Aleluia, glória a Deus. E foi nesse período da campanha, não se acha que foi fácil? Tem gente que acha, irmão, que quando vai orar, as coisas vão ficar 1000 maravilhas. Não vai. A vitória ganha, mas as coisas vão se estreitar mais. Quando eu levantei esse propósito, irmão, misericórdia, as coisas ficou pior em casa. E ali, irmão, um homem bravo que Deus havia libertado, o homem que não conseguia discutir com ninguém, que já partia para algo pior, tomou 2 tapas na cara. É Deus dizendo assim, estou te amassando. Estou te ensinando que é necessário oferecer a face para ser cordeiro. Aleluia, glória a Deus. E eu levantei os olhos para cima e disse, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos. No 7º sábado, chamei ela para conversar, falei com ela. E ela diz assim, não vou casar, tire isso da sua cabeça. Eu falei para ela, então a partir de hoje, estou pegando as minhas malas, as minhas coisas, fica com tudo para você. Tudo que eu quero é a liberdade para adorar o meu Deus. Tudo que eu quero é poder fazer a obra. Aleluia. E ela desacreditou, ela achou que eu estava falando, aleluia, por falar. Irmãos, peguei minhas coisas. O dia que eu saí de casa, ela e o meu filho não estavam. Mas quando eu entrei no ônibus, que eu estava indo em direção, aleluia, glória a Deus, à casa dos meus pais, que era no interior, eu vi o meu filho num ponto de ônibus, aleluia, com ela, e a imagem que eu tenho dele é ele dando tchau para mim. Eu vi as mãozinhas dele dando tchau para mim, e ali, irmão, meu coração partiu, e eu falei, Senhor, estou renunciando pela tua obra, estou renunciando por causa do seu evangelho. Irmãos, sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Às vezes você não quer renunciar, irmão, uma vidinha aí fora. Você não quer renunciar, aleluia, um barzinho da esquina, aleluia. Deus pediu a Abraão o próprio filho. Deus me provou com o amor do meu próprio filho. Mas eu tinha certeza que Deus ia fazer algo ao meu favor. Porque quando Deus chama, irmãos, é necessário, aleluia, você crer, você tomar posse, você dizer, não, Deus vai fazer. Às vezes você olha um pregador pregando, você não sabe a renúncia que ele teve para chegar onde ele chegou. É fácil, irmão, apontar o dedo no pastor. É fácil. É a coisa mais fácil do mundo. Difícil é você voltar na trajetória lá atrás e começar a ver a caminhada que ele teve para chegar onde chegou. Mas para a honra e glória do Senhor, eu comecei a pregar a palavra, eu comecei a fazer a obra. E Deus começou a falar comigo, Deus está preparando uma serva de Deus para você. Deus está preparando uma serva de Deus para você. E o que eu sinto privilegiado, irmãos, é que Deus não usou ninguém. Quando eu cheguei no interior de Minas, minha esposa estava com um violãozinho, aqueles banquinhos de madeira, igreja simplesinha. E ela também simplesinha, sentada no cantinho, uma caixa amplificada como essa, ali arrumando o violão, afinando o violão. Quando eu sentei na cadeirinha, pastor, que eu olhei na direção da caixa, a voz de Deus desceu e falou assim, é ela que eu tenho separado para ti. Eu lembro, irmão, como se fosse ontem, eu balancei a cabeça, olhei de novo e a voz de Deus diz assim, é ela que eu tenho separado para ti. Aleluia. E ali eu dobrei, caí de joelho e falei, meu Deus, se é a tua voz que fala comigo, tudo vai acontecer naturalmente. Eu não vou falar nada. E aí foi, irmãos, aí nós começamos a conversar, eu falei para ela, vamos fazer evangelismo? Ela falou, vamos. Nós fomos fazendo evangelismo, eu era o irmão dela.
e fomos fazer evangelismo. Deus curou almas de mioma, Deus curou câncer, Deus começou a fazer a obra naquele lugar. Irmão, quando eu passava no interior de Minas, todo mundo saía do bar para ver se era eu mesmo que estava passando de terno e gravata. Aleluia, glória a Deus, porque não acreditava que Deus tinha feito aquela obra na minha vida, irmão. Só quem é de lá sabe que um dia eu fui, a obra que Deus fez na minha vida. E ali, irmãos, um dia eu comecei, aleluia, a falar com ela, com a minha esposa, na época, eu falei para ela: olha, passou um processo muito difícil na minha vida, e hoje eu procuro uma serva de Deus, uma mulher que teme a Deus, uma mulher que busca a salvação. Diz ela que no pensamento dela, ela pensou assim: um laço do diabo tentando me enganar. É aquilo que eu fui falar, né? Falei para Deus que ia falar e falei. Chegamos na igreja, irmão, na igreja pentecostal Deus é Amor, no estado de Minas, e ela sentada de um lado, eu sentado do outro, nós cultuando. De repente Deus levanta a irmãzinha. Que vergonha aquele dia. Tem um jovem aqui no nosso meio, que você pediu uma serva de Deus, e você falou para Deus que você quer uma mulher obediente, uma mulher que teme a Deus. Repetiu todas as palavras que eu tinha falado para ela, e ela no culto abaixou a cabeça e falou assim: é eu. Depois eu fui para casa, eu falei para ela: Deus confirmou que eu tinha falado para você. Ela virou para mim e falou assim: você acha que essa pessoa sou eu? Eu falei: não sei. Aí eu: misericórdia, não pensa isso de mim, não pensa isso. Ela falou assim: você quer orar, buscar de Deus? Nós ficamos um ano, irmãos, um ano orando, jejuando, e Deus confirmando, Deus falando. Tem gente que fala, irmão, tem pessoas aí, irmãos, que não tem experiência, nunca teve com Deus. Fala assim: Deus não revela casamento, revela assim. Se você dobrar o joelho e dizer: eu quero um homem de Deus, quero uma mulher de Deus, quero uma serva do Senhor, Deus brada e leva uma serva de Deus no teu caminho. Aleluia, glória a Deus. E Deus preparou. Aí Deus começou a usar, falando que ia honrar o casamento, que ia prover tudo. Tinha que prover, eu estava desempregado, mas tinha que prover, sem Deus. E para a honra e glória do Senhor, eu falei para ela: vamos casar. Ela falou: como? Você está desempregado falando de casamento? Eu falei: não sei, mas nós temos que casar. Aleluia. Ela falou: como que nós vamos casar? Aí uma moça que era da igreja tinha um cartório. Eu falei: irmã Sabrina, vem aqui, quero te abençoar com o teu casamento. E fomos, casamos lá. Passei uma prova com a minha sogra, a Bíblia. E ela falava: vem cá, baixão, eu sei que vai casar, nem eu não. Meu Deus, casei. Quando foi, irmãos, para fazer a festa, foi surpresa. Esperei uma cerimônia de despedir embora. Deus preparou garçom no meu casamento. Deus preparou um banquete para o noivo, para mim. Irmão, eu sentei naquela cadeira, irmão, naquela mesa que Ele preparou para mim e para minha esposa. E quando eu vi aqueles garçons de branco passando para lá e para cá, eu parei assim, fiquei pensando: meu Deus, estou desempregado. Mais de um ano desempregado. Sabe, irmão, é coisa que é para Deus, não tem explicação. O que eu vou falar? Um boi, mataram um boi para o meu casamento. Mas o diabo lutou, irmão. Meu sogro não sabia regular o friso, a metade do boi foi embora. Acredita? Eu olhei para o meu sogro e falei: se eu não fosse crente. Mas Deus é tão bom, irmãos, que a metade do boi as pessoas comeu e sobrou carne. Então essas coisas quem faz é Deus. Às vezes nessa noite Deus está dizendo: eu te escolhi. Eu te escolhi, você é meu, desde o ventre da tua mãe, tu és meu. E às vezes você olha lá para fora e vê uma bagagem muito grande para deixar, e você fala: mas eu vou ter que deixar essa bagagem, eu vou ter que renunciar isso, eu vou ter que renunciar aquilo. Mas Deus nessa noite está dizendo assim: é só deixar, que coisa maior eu tenho para te dar, coisas melhores eu tenho para você, coisas lindas eu tenho para te dar. Amém? Nós entendemos, é quando nós entendemos que Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele sabe fazer. E quando eu olhei para a vida dele, pastorzinho, Deus falava comigo, prega olhando para ele, Eu falei assim: Deus, por quê? Deus falou assim: porque ele é um Davi. Leva a
E Deus falava para mim, você é como Davi. E Deus começou a falar para mim sim, que tu és como Davi no campo apacentando ovelha. Quando nós falamos de campo, falamos de mato. Como falamos de mato, falamos de lugar isolado. E Deus está falando, você passou muito tempo isolado, mas Deus está dizendo, chegou a minha hora. Lá em Acomando, me cai a séria, que eu te chamarei pelo teu nome, e te chamarei como filho, porque grande é a minha obra sobre a tua vida, homem. Eu bem sei e conheço o teu coração e a tua caminhada, e bem sei o que você já pensou muitas vezes em dar um cabo na tua vida. Tu já pensaste até mesmo em tirar a própria vida, mas o meu Deus me trouxe aqui para te dizer, eu te escolhi no ventre da tua mãe, e é por isso que Deus está dizendo, por isso eu fechei a sepultura para você várias vezes as vezes que o inimigo tentou te lançar na sepultura, Deus chegou primeiro. E quando eu comecei a contar o meu testemunho, Deus falou assim, conta o seu testemunho olhando para ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus falou comigo, conta o seu testemunho olhando para ele. Agora olha essa comunhão, irmãos. Eu nunca vi chuva na minha vida. Porque quando Deus falou para mim, diz assim, a tua história é a história dele. Mas Deus falou para mim assim, fala para ele que se ele crer nessa noite e me aceitar na vida dele, eu vou mudar toda a vida dele e vou entregar aquilo que ele tem no peito. Calamante, malavassuri me comanás. Uma hora já avança, eu quero fazer. Você quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus? Deixa Jesus mudar. Não é o pastor, não é eu, nem. É Deus que vai te mudar cada dia. Vem aqui na frente. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. A alma, irmão, para Deus. Vale mais do que o mundo inteiro perdido. Aleluia. E eu creio, irmão. Eu creio. Que a Amém? Senhor Jesus, nessa noite eu te aceito como único, suficiente, Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida e me perdoa por todos os meus pecados. Amém. Tem minhas coisas vai ajudar eu é ter uma família, eu vou com ela, não verdadeira, porque tem material, vai ficar aí, entendeu? Subir aqui. Irmãos, tem mais alguém que você quer aceitar Jesus nessa noite, entregar a tua vida a Ele? É só vir aqui à frente, nós iremos orar pela tua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar o teu cativeiro. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus, irmãos, é especialista em mudar a história. Nosso Deus é especialista em mudar cativeiro. Só Ele pode fazer essas coisas. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero orar juntamente, aleluia, com o povo de Deus. Que Deus abençoe todo mundo em nome de Jesus. Continue a vida, continue com esta fé, continue, aleluia, glória a Deus, perseverando, tá? Isso, irmã, Deus está dizendo para tu hoje, tá? Ele tem visto, contemplado todas as coisas.
Deus está te dando um grande livramento de morte hoje. Deus está fechando a sepultura, porque você estaria em um ambiente e sairia uma discussão. Você não teria nada a ver, mas você ia ser alvejada sem motivo nenhum, porque você estaria no lugar errado, na hora errada. E Deus nessa noite fecha a sepultura por causa da sua presença aqui nessa noite. Leva o livramento para a sua casa nessa noite. Senhor Deus e Pai, guarda o seu povo, guarda, Senhor, esta família, a família desta casa, que o Senhor continua prosperando na vida, Senhor, deste povo, que o Senhor continua abençoando, Senhor, a cada um deles, derramando da sua graça, do teu poder, da tua misericórdia. Senhor, meu Deus, meu Pai, fica conosco, garante Jesus a vitória, em nome de Jesus. A igreja